Bom dia, querido, que a paz seja com você. Ore pelos nossos próximos 60 dias, são dias decisivos aí para a nossa obra, né? Nós queremos aí já ir o mais cedo possível, em junho nós já podemos inaugurar a nossa nova casa, então ore, tem coisas bem significativas acontecendo, né? Então estamos acelerando esse processo aí de maneira saudável, evidentemente, mas nós já estamos aí com uma linha de chegada bem próxima, então que bom aí que está cheinho, mas já vai ficar um pouquinho mais folgado, vai ficar mais confortável, vai ter muito espaço aí para você trazer muitas e muitas pessoas. Vamos fazer o reino de Deus crescer aqui na Costa Esmeralda. Amém? Abre a tua Bíblia comigo, por favor, lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Hoje é a terceira palavra da nossa série, Chegou a Hora. É muito bom nós estarmos em uma igreja bíblica. Nós temos a certeza de que, uma vez que nós definimos, né, uma área das Escrituras para nós explorarmos, para nós mergulharmos, eu principalmente como pastor me sinto muito à vontade por falar sobre muitos assuntos. Se eu tivesse que escolher um assunto aleatório toda semana, provavelmente você não ouviria o que é necessário ouvir, né? Porque eu ia escolher o quê? Aquilo que eu quero falar, de repente, eu ia escolher aquilo que mais move meu coração naquele momento, ou, dependendo, assim, eu ia escolher aquilo que eu acho que você ia se agradar melhor, aquilo que ia ser bem legal para você ouvir, você sair daqui sempre feliz e motivado, né? Quando nós escolhemos, assim, expor um texto das Escrituras, a gente lê e aí somos instruídos por aquilo que está ali. Então, essa é a terceira palavra dessa série. Semana que vem é o auge, que é a Páscoa. É o feriado mais importante do cristianismo, é a data mais importante para nós, como cristãos, né? Jesus ressuscitou, e aí semana que vem a gente vai abordar muito esse assunto. E hoje, se eu fosse colocar para você, ela é uma palavra assim mais de confronto. Então já segura aí nas beiradas aí da tua cadeira, né? Não fui eu que conversei com alguém separado, aí me contaram algumas coisas. Quando a gente escolhe, né, trilhar um texto das Escrituras, a gente vê e é instruído por aquilo que está lá. Então, evidentemente, não vou ficar te batendo aqui, né, querido? Mas já vou te alertar que não é uma daquelas palavras que você é a menina dos olhos de Deus, oi, meu lindo, isso ou aquilo. Não, essa é uma palavra para a gente olhar para nós mesmos. E não deixa de ser tão inspirador e tão impactante quanto esses outros tipos de palavra, que também é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela é completa. Deixa eu dar um contexto para você. Nas 2 primeiras semanas, nós estamos caminhando nas passagens de João, que fala sobre a hora. Jesus fala sobre, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. E nós trilhamos aqui os 7 primeiros capítulos de João, em que Jesus falava que ainda não era chegada a hora dele, ou o evangelista João fala que ainda não era chegada a hora dele. E agora, pela primeira vez, nós vamos entrar no texto, que Jesus fala assim, finalmente, é chegada a minha hora. E a gente viu que João ele é dividido em 7 milagres de Jesus. Nós começamos a série com o primeiro milagre público dele. E a maior parte do evangelho de João se trata da última semana da vida de Jesus. Não sei se você já tinha parado para perceber isso, né? Você vai ver os outros 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão se concentrar no ministério inteiro deles. João é o último a ser escrito, então já existiam os evangelhos, eles se concentram em outra coisa. E aqui, a partir do capítulo 12, entra na última semana do ministério de Jesus, e a partir do 13 e 14, vai nos últimos dias da vida de Jesus. A gente vai ver isso semana que vem lá no 17. E o capítulo 12, ele vai iniciar com uma coisa extraordinária. De novo, Jesus está indo para Jerusalém, geralmente Jesus vai para Jerusalém só quando tem festa. Então vai ter a festa da Páscoa que está se aproximando, e Jesus, ele faz o último milagre público dele, grandioso, gente. Aí sim, ele ressuscita uma pessoa. Ele ressuscita o seu amigo Lázaro. Já preguei sobre isso há um tempo atrás, procura na internet, ouve lá. Ele faz esse último milagre público e agora não tem como esconder, a multidão está ao redor dele, não tem mais como recuar, há um confronto acontecendo, os fariseus que estavam olhando de longe, agora eles vão querer tomar uma atitude, e há uma reunião interna lá, tinha um sumo sacerdote chamado Caifás, o pessoal traz, olha, ele ressuscitou um cara lá, e o pessoal agora está alvoroçado, e o que eles estão preocupados? Que Roma venha ficar chateado com eles, ou Roma venha ficar mais desconfiado com eles e acabe tomando a nação. E a reunião deles,
ao invés de discutir se Jesus é o Messias, nós já vamos entrar no texto, estou dando esse contexto para você, ao invés de discutir se Jesus é o Messias, eles estão preocupados se Roma vai atacar e se eles vão perder o cargo deles. Você vai ver no capítulo anterior, aquele que nós vamos ler hoje aqui, é isso que eles estão preocupados. E ali o sumo sacerdote, ele meio que traz uma profecia meio que sem querer. Ele fala assim, ó, não é justo, né? Então, é muito cabível, faz sentido que um homem morra pela nação, ao invés da nação inteira, né? Os romanos vão vir aí, nós vamos perder os nossos cargos e tudo mais. É justo que um homem só morra para que a nação inteira não padeça. Por que é uma espécie de profecia? Porque a gente sabe que um homem só, ele está prestes a morrer, não só para uma nação inteira, mas para um mundo inteiro. Às vezes existem coisas acontecendo ao nosso redor, a gente vê situações drásticas de pessoas corruptas, como essa, em cargos, né, dos mais altos patamares, como a gente vê no nosso país hoje, seja lá no judiciário, seja lá no legislativo, a gente vê, a gente se indigna, mas às vezes essas pessoas elas não sabem, né? Existe um Deus soberano olhando sobre todas as coisas e no final a sua vontade vai prevalecer acima de tudo. Amém? Vamos olhar para o nosso texto então, está lá em João capítulo 12, a partir do verso 23, eu quero ler contigo ali. Ou melhor, deixa eu puxar o 20 para você ter um contextozinho ali. Não vai estar lá na tela, esqueci de te avisar, tá? Você tem que puxar lá na Bíblia. Nova Almeida atualizada. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, olha Jesus na festa de novo, hein? Havia alguns gregos. Esses se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus dirigiu a eles dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade eu lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. E aí, vou parar por aqui para depois a gente conseguir seguir aqui. Depois de tudo isso que eu conversei com vocês, Jesus ele vai entrar em Jerusalém, ele escolhe lá um jumentinho, também tem uma outra palavra sobre esse momento da vida, mas ele entra em Jerusalém e é o que a gente chama da entrada triunfal, o pessoal com aqueles ramos estendem sobre ele, recebem ele como se fosse um rei, Hosana, o filho de Davi, enfim, é uma festa inteira a chegada de Jesus. É um contraste, né, gente? As pessoas recebem a Cristo, as pessoas fazem uma festa tremenda quando Cristo está chegando naquela cidade, para poucos dias depois elas estarem lá gritando, crucificam. Então, não a voz do povo é a voz de Deus, esse é um ditado popular, não é muito assim que funciona, tá? Então, o primeiro momento que a gente entende aqui, que depois que tudo isso acontece, Jesus chega de maneira triunfal. Alguns gregos, pessoas de fora, você sabe como os judeus tratavam os gentios, né? Eles chegam com o interesse de ver Jesus. O evangelho agora ele está chegando, ele está transcendendo as fronteiras de Israel de uma maneira tremenda. E esses gregos eles procuram primeiro Filipe. Filipe é um nome grego, né? Filos, hipo, amigo de cavalo. Se você quiser dar um nome para o seu filho ali, você sabe qual é o sentido. Não tem problema nenhum, né? Mas há um sentido aqui que eles procuram alguém que tem um nome parecido com o deles. E eles vão perguntar para Filipe vai procurar André, né, irmão de Pedro, que está mais próximo ali, para ver se consegue uma audiência com Jesus. E é estranho que quando eles conseguem conversar com Jesus, Jesus vê aqueles gentios, Jesus vê aqueles gregos, ele podia entrar numa palavra evangelística, ele podia operar algum milagre, mas ele entra num discurso meio estranho. Ele olha para eles e fala assim, olha, se um grão de trigo não morrer, ele não vai produzir frutos. Se um grão de trigo não se entregar, enfim, não ser semeado, não vai haver frutificação. E de fato ele diz assim agora, chegou a hora. Por quê, gente? O que está acontecendo aqui? Que de tantos momentos Jesus fala que não chegou a hora,
ele é perguntado, ele é questionado, mas nesse momento que vem esse pessoal de fora da cidade, fala para ele, pergunta para ele algumas coisas, né, que não está aqui no texto, mas ele simplesmente olha para eles e fala assim, ó, chegou a hora. Que hora é essa? De fato, nós não sabemos o que vai acontecer, poderia acontecer se Jesus ainda permanecesse vivo, mas quando Jesus talvez olha para aquele povo de fora, o grego entrando e fala, olha, é daqui para frente, o negócio só vai. As boas novas já chegaram lá fora, e uma vez que chegarem as boas novas, esse pessoal vai receber talvez antes que esse pessoal aqui de dentro. E Jesus fala, chegou a hora. Que hora é essa? Hora de ele ser glorificado. E também tem um contraste, de novo, porque quando a gente fala assim, Senhor, glorifica o teu nome através da minha vida, glorifica o teu nome através da minha vida, às vezes a gente pensa assim, Deus vai me colocar atrás do microfone, Deus vai me colocar diante de pessoas, agora o meu ministério, né, vai acontecer de fato. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar contigo aqui, a vida com propósito, querido, em primeiro lugar, ela exige uma renúncia pessoal. Todo o contexto de que Jesus vai falar agora sobre chegou a minha hora, a vida com propósito, ela, em primeiro lugar, ela vai exigir uma renúncia pessoal. Pensa você, nas coisas mais importantes da tua vida, se não é assim que funciona. Se você quiser ser um atleta, quais as primeiras coisas que você tem que se dispor? Renunciar a comer qualquer tipo de comida, renunciar a dormir a qualquer hora que você quiser, renunciar quando o teu corpo quer desistir, ou quer descansar, ou quer parar por ali, você tem que renunciar a muitas coisas, para você atingir aquele objetivo. Se você quer empreender na tua vida, dentro dos teus negócios, quais são as primeiras coisas que você tem que renunciar? Renunciar ao teu medo, às vezes renunciar à tua insegurança, às vezes renunciar a algumas horas que você podia estar lá de VAR, não, você vai estar lá investindo, você vai estar lá planejando, você vai renunciar a muitas coisas em prol de um objetivo, entende? Então a vida com propósito, ela em primeiro lugar sempre vai exigir uma renúncia pessoal. Quem não está disposto a fazer algumas renúncias pessoais na sua vida não vai crescer em nenhuma área da vida. Se você não renunciar a certas coisas dentro do teu casamento, querido, ele nunca vai mudar. Se você não renunciar a certas coisas dentro da tua vida profissional, empresarial, ela não vai andar para frente. Algumas renúncias precisam acontecer. Se você não renunciar a algumas coisas pessoais, você nunca vai conhecer a Deus profundamente. A renúncia, ela faz parte do crescimento em todas as áreas da nossa vida. Quando nós olhamos e falamos de crescimento, às vezes a gente só quer os holofotes, eu só quero o resultado, né? Eu só quero o dinheiro no final das contas, eu só quero a fama no final das contas, eu só quero o resultado do que aquele sonho produz, e eu não quero passar muitas vezes pelo primeiro passo, que é escolher quais as coisas que estão na minha vida, que vão custar esse objetivo que eu quero. Quais as coisas que estão na minha vida que vão custar com que esse casamento de fato seja bem sucedido? Você quer ser um bom pai? Você quer ser uma boa mãe? Quais as coisas que estão na tua vida que vão custar para você? Porque nada que não custe alguma coisa vale a pena ser perseguido. Você já parou para pensar nisso na tua vida? Nada que tenha um custo significativo na tua vida vale a pena ser perseguido. Se você está colocando todos os teus esforços em cima de coisas que simplesmente você vai lá e compra e faz, e aí já aconteceu, já alcançou, não vale a pena ser perseguido. Um casamento, para ser bem sucedido, custa, né? Temos casados hoje aí? Não preciso te perguntar para não te constranger, mas você sabe, para fazer esse negócio funcionar, custa. Você que é pai, você sabe, não é o custo financeiro de um filho, né? Tem muito mais envolvido, tem um custo pessoal em cima disso, mas no final das contas, se esforçar no teu casamento vale muito a pena. No final das contas, se esforçar pelo teu filho vale muito a pena. A caminhada com Deus, querido, não é diferente. Vale muito, muito a pena, mas sempre o primeiro ponto é que, chegou a hora, exige uma renúncia pessoal. Paulo vai falar lá em Filipenses, a respeito de Jesus, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele lhe deu um nome que está acima de todo nome. Lembra que Jesus fala assim, Pai, chegou a hora, Pai, glorifica o teu nome. Qual é a maneira de Deus glorificar o nome de Jesus? Revelando que agora é o momento do sacrifício. A maneira de Deus glorificar o nome de Jesus, Ele colocou o seu nome sobre todo nome, mas o que precisou ser feito agora? Passar pela cruz. Querido, esse é o nosso primeiro ponto. Eu preciso olhar para a minha vida. O verso 24, Jesus falando, em verdade lhe digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar sozinho, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. É a metáfora que Jesus está usando para a sua própria vida e que vai ser entregue daqui a alguns dias, de fato.
mas é a metáfora que ele usa para a nossa vida também. Se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar sozinho, ele vai fazer as coisas que ele quer, ele vai ser um grão de trigo bem bonitinho, ele vai colocar uma capa, ele vai andar nesse carro aqui, ele vai construir de repente uma casinha para ele vai fazer muitas coisas, mas ele vai ficar sozinho. Se ele quiser produzir fruto, o que tem que acontecer com esse grão de trigo? Ele tem que morrer, como dizia a turma lá atrás, né? A nossa vida, querido, ela só vai frutificar quando você estiver disposto a fazer alguns sacrifícios pessoais. E o primeiro deles tem a ver com ego, tem a ver com orgulho e tem a ver com autossuficiência. Esse negócio de autossuficiência está dentro de nós desde a queda, desde Gênesis 3. A queda do homem se dá pelo fato de ele não querer depender de Deus. A queda do homem se dá do fato de que eu quero saber o que é certo e errado, eu não quero depender de Deus para me mostrar determinadas coisas, e hoje funciona da mesma coisa. Se nós temos essa natureza caída, é uma tendência a ser autossuficiente. Então, eu vou trabalhar e eu vou construir uma torre para mim, para que se Deus decidir passar um aguaceiro aqui de novo, um dilúvio, eu não quero ser pego desprevenido. E a gente constrói uma torre de Babel para nós na área das nossas finanças. Não, eu não quero depender de Deus, eu quero que tudo esteja ao meu controle, e a gente constrói uma torre de Babel para nós na nossa área emocional. Não, deixa eu me certificar que eu só estou cercado de pessoa aqui, né, que vai cumprir aquilo que eu quero, que vai afagar o meu ego, que vai fazer as coisas do jeito que eu quero. Nós construímos muitas torres de Babel, porque a torre de Babel é a maior expressão do homem não querer depender de Deus. Eu não confio na sua palavra, não sei, vai que Deus fica nervoso e queira jogar o dilúvio de novo. Vamos fazer aquilo que é para nós. Deus falou, se espalha pela terra, e o homem fala, não, vamos se juntar e vamos ficar aqui nesse processo. Muitas vezes é assim conosco, querido. Nós construímos barreiras e nós focamos a nossa vida, e quando uma dessas estruturas sai, seja emocional, seja financeira, e às vezes o espiritual a gente joga lá por último, às vezes espiritualmente até a gente não quer depender de Deus. Eu quero fazer o quê? Me diga o que eu tenho que fazer para ser salvo. Eu tenho que vir na igreja, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer as disciplinas espirituais, ler e orar, ler e jejuar. Ok, eu faço todas essas coisas, agora pronto, já está garantido um lugar no céu. Quando nada disso às vezes envolve renúncia, nada disso às vezes envolve sair da zona de conforto. Você percebe que os fariseus, eles estão fazendo tudo isso daqui. Eles estão cumprindo a lei, eles estão fazendo um monte de coisas, eles estão fazendo renúncias pessoais, desde que agrade o coração deles. Desde que eu me mantenha no título, é o contexto do que eles estão fazendo. Desde que, sabe, querido, apenas, Deus não quer que nós venhamos a vir à igreja, deixa eu reformular. Deus não quer que nós apenas venhamos a vir à igreja, ou venhamos a frequentar um pequeno grupo durante a semana, e nos concentremos em fazer planos de leitura bíblica ou devocionais, e pronto, e apenas falemos sobre ele, para que nós possamos ter um entendimento mais profundo do que Deus fez por nós, e o que nós agora precisamos fazer para gerar fruto. Envolve uma renúncia pessoal. Por isso, se você viver a sua vida como um grão autossuficiente, você sempre vai ser um grão solitário. Se eu só depender das minhas coisas, se você viver como um grão semeado, a sua vida vai ser frutífera. E aqui tem alguns pormenores nesse quesito aqui. Ser um seguidor de Jesus significa o quê? Plantar a minha vida de maneira que resulte em frutos. E uma das primeiras coisas que você vai ter que renunciar é aquilo que é mais caro para você, e não está dentro do teu bolso, está dentro do teu tempo. Tempo. E você só tem uma vida. Você não consegue nem selecionar quais são os melhores anos da sua vida, porque você não sabe. Então você tem que decidir hoje. Hoje é uma manhã de nós decidirmos algumas coisas dentro da nossa caminhada ministerial. A nossa igreja está crescendo, ela está expandindo, e muitas pessoas vão vir. Eu já acentuei isso aí para você. Nós não queremos ser uma igreja de migração, pessoas de outras igrejas que vêm para cá, vêm frequentar, e nós vemos a crescer em detrimento de outros lugares. Não, se as pessoas estão bem onde estão, se a mensagem do evangelho está sendo pregada lá, que fiquem lá, que abençoem os lugares onde elas estão plantadas. Nós queremos ganhar pessoas que não conhecem Jesus, para que venham a ser agregadas a essa família, amém? Mas uma vez que elas estejam aqui neste lugar, elas precisam ser cuidadas e pastoreadas, e a igreja tem que pastoreá-las. Sim, eu sou o pastor dessa igreja, no sentido de título, e dar uma visão, e olhar, e expor as escrituras para você de maneira fiel, né, e piedosa todas as semanas, mas o sacerdócio, Deus é o universal. Deus chama a quem para ser sacerdote?
Todos, eu vos constituí uma nação de sacerdotes reais. Todos nós somos sacerdotes, e todos nós somos sacerdotes, todos temos a responsabilidade, querido. Por isso, a primeira coisa que Deus pede para você, de fato, é a única, que é a sua vida. Se eu escolhê-la, gastá-la de maneira autossuficiente, do jeito que eu quero, eu vou servir a Deus quando me convém, quando eu tiver tempo, e se não atrapalhar a minha agenda, eu nunca vou morrer para mim mesma. E se eu não morrer para mim mesmo, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que eu vou ficar solitário, mesmo dentro da igreja, mesmo cumprindo certos rituais, mesmo fazendo certas disciplinas espirituais. É uma mensagem chocante, mas percebe que Jesus está recebendo um pessoal de fora. Os gregos vêm, Senhor, e aí, como é que é? E Jesus já olha e já fala assim, chegou a hora. Deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu acentuar o que precisa ser feito. Se o grão de trigo não cair na terra, ou seja, se você não for semeado, querido, ser semeado significa ser tirado da árvore que você está e ser colocado talvez em uma terra estranha. Ser semeado significa ser tirado do lugar onde você está, ou seja, da zona de conforto que você está vivendo, da tua rotina, e ser colocado às vezes no meio de pessoas que você preferia estar em outro lugar do que conversando com aquelas pessoas. Ser semeado significa você sair da tua rotina com pessoas legais, que gostam, que concordam com você, e de repente ser colocado no meio de pessoas que estão sedentas, que são ignorantes, que têm muitos hábitos que às vezes você não gosta, mas é estar ali naquele lugar. Sabe, uma semente, eu estava pesquisando um pouco sobre isso, não sou nenhum agrônomo, né, mas vi o básico. Uma semente, para ela virar semente, ela tem que estar grudada na árvore em primeiro lugar. E ela tem que estar inserida na árvore mãe, na planta mãe, naquele lugar. E aí, ela vai tendo o açúcar daquela árvore concentrado, ela vai tendo o amido daquela árvore concentrado em determinado lugar, e ela vai juntando todas as substâncias, né, clorofila, sei lá o que funciona lá, o negócio da árvore lá, mas celulose é a palavra. Ela vai juntando tudo, até que chega uma hora que aquilo é tão concentrado, que chegou a hora de sair daquela árvore ali, e ser semeada. E se ela entra dentro de um processo lá, de metamorfose, e ela se seca, mas ela está viva. E ela sai da árvore, ela é desconectada daquela árvore, mas ela ainda está viva, e você olha para ela, ela é seca, não faz sentido nenhum, mas ali dentro tem tudo o que é necessário, se ela for colocada dentro de um ambiente correto, para ela poder ser germinada. Eu assisti alguns vídeos essa semana de como, né, aquelas timelines, é bem legal, e aí a semente ela é colocada em uma terra, eles jogam água ali em cima, e de repente, nas condições estão ideais, ela é regada por aquela água, e do nada não, é claro que não, ela foi gerada naquela árvore, ela foi nutrida dentro daquela árvore, mas agora ela precisa ser retirada daquele ambiente e colocada naquele outro. E uma vez que a atmosfera ela está de maneira adequada, ela germina, e se tudo estiver ocorrendo de maneira certa, os frutos vão aparecer. Sabe, muitas vezes nós somos assim. Tem muita coisa dentro de você principalmente que já está caminhando conosco há um certo tempo, você já está uma ovelha bem gordinha às vezes, né? Não no sentido literal, mas espiritualmente falando, né? Já tem muito conhecimento aí dentro, já tem palavra de Deus aí dentro. Talvez você pense, não pastor, mas eu comecei agora, não estou tão gordinho assim, mas já tem coisa aí dentro. E muitas almas estão vindo, e quem é que elas vão se inspirar para poder reproduzir, gerar fruto, querido? Em mim, talvez, mas principalmente em você. Por quê? Porque você vai estar em contato direto. Ninguém consegue mentir por muito tempo. Entende? Eu consigo mentir para você em determinados momentos, eu posso passar o ano inteiro aqui, talvez mentindo para você muitas coisas, mas se você conviver comigo diariamente, constantemente, semanalmente, se eu estiver mentindo em alguma coisa, você vai perceber em algum momento que vai vazar dentro do meu discurso. Você entende? Por isso que o cuidado das pessoas, que ele é visto aonde? Semanalmente. Uma das estratégias que nós usamos aqui para pastorear as pessoas, e está dentro da nossa via, está dentro da nossa escalada, quem vier no Você na Verdade vai aprender aqui, é conviver em pequenos grupos. Não tem como ser uma igreja efetiva, não tem como ser uma igreja saudável, se vocês não conviverem mais próximos uns dos outros semanalmente. Só se encontrar aqui no final de semana não é uma igreja, querido, é um ajuntamento. Entende? Uma vez que nós nos encontramos no final de semana, nós cuidamos uns dos outros durante a semana, crescemos na caminhada, nós aí então nos tornamos igreja, e não apenas um programa de final de semana. Você entende a diferença? Diz amém para ver se você está aí. Oh, glória a Deus, né? Deixa eu ir para o meu segundo ponto. Você nunca vai colher
ver a colheita se você não estiver disposto a ser semente. Qual é o segundo ponto? Viva como uma semente plantada. Deixa eu explicar isso para você. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica só. Toda vida que quer frutificar precisa passar pela entrega total. Você lembra o que Paulo fala em Gálatas 2? Não mais eu que vivo, mas... Me ajuda? Me ajuda aí que tem gente que não sabe. Não mais eu que vivo, mas... Cristo vive em mim, a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus e tudo mais. Quando Paulo fala essa expressão, você já parou para refletir sobre isso? Não mais eu que vivo. Quando eu falo não mais eu que vivo, é o grão de trigo morrendo. Não mais eu que vivo significa que não é que eu estou negando toda a minha essência, a minha identidade. Não mais eu que vivo significa existe uma prioridade. Toda decisão que eu faço, se não sou eu que vivo, é Ele que vive, tem que ser direcionada e principalmente aprovada por Ele. Por isso essa frase que a gente planta no coração lá do Play Kids, das crianças, tem que ser uma frase para nós. O mais importante é agradar a Deus. Essa frase as crianças aprendem lá direto nas nossas escolinhas, mas é uma frase de vida para nós, é um axioma para a nossa vida. O mais importante é agradar a Deus. Quando você vai tomar uma decisão de negócio, qual é o princípio? Primeiro princípio, o mais importante é agradar a Deus. Então o mais importante não é lucrar, o mais importante não é executar, o mais importante não é expandir. O que é mais importante? Se qualquer outra frase for colocada no lugar dessa, isso se tornou uma idolatria na tua vida. Porque o que é a idolatria? Se não qualquer coisa que tome a primazia, primeiro lugar na nossa vida. E qual é o primeiro mandamento? Lá de Moisés, Êxodo 20, né? Não terás outros deuses diante de mim. É uma coisa tão simples, mas acontece conosco o tempo todo. Significa que, sim, servir a Deus às vezes é uma pílula difícil de engolir. Deixa eu citar o que Jesus está falando no verso 27, olha comigo lá. Agora o meu coração está perturbado. Ou algumas traduções vai estar escrito assim, ó, agora a minha alma está angustiada. Pensa, gente, é Jesus que está falando, minha alma está angustiada. Jesus está como homem aqui dentro da sua natureza humana, 100% Deus, 100% homem, as duas naturezas em uma só. Ele está falando assim, ó, a minha alma está angustiada. Então Jesus está angustiado, sim. A alma dele está perturbada, sim. Por quê? Antes de eu continuar o verso, ninguém quer morrer com 33 anos de idade. Ninguém quer morrer, muito menos crucificado. Jesus não está com medo de sofrer ou coisas assim. Não é esse o sentido. Mas Jesus é 100% homem também. E há um instinto colocado dentro de nós, que é um instinto da não morte. Por quê? Nós somos seres eternos, somos um espírito, eterno, então não faz sentido a gente morrer. Por isso essa indignação, apesar de todo mundo saber que nós vamos passar por isso, essa indignação nunca passa, porque o último inimigo a ser vencido, segundo Paulo em Coríntios, é a morte. Então até lá, estamos todo mundo junto. Essa natureza de Jesus também está clamando, ninguém quer morrer de fato. Então a minha alma está angustiada, mas aí vem as prioridades. E o que direi? Ele continua falando, Pai, salva-me dessa hora. Jesus mesmo fala, não, eu vim exatamente para isso. Você vê que isso é real, tão real, que daqui a alguns dias Jesus vai repetir essa oração em um outro lugar, chamado Jardim de Getsemane, não é? Sua alma está angustiada, Jesus fala para os 3 discípulos mais próximos, olha, a minha alma está angustiada, ele cita essa expressão assim, ó, como uma angústia de morte, vigiem comigo, orem comigo, a gente vai ver isso na outra semana. Jesus está passando por isso, aí a oração qual é? Pai, afasta de mim esse cálice, porém, aí de novo é a mesma oração, com palavras diferentes, não se faça a minha vontade, mas se faça a tua. Jesus está falando assim, olha, às vezes a pílula é difícil de engolir, às vezes vão ter situações na tua vida que você vai falar para o Senhor, Senhor, me livra dessa, e querido, está tudo bem, e você, eu faço isso também, Pai, se possível, não precisa sofrer, né? Vamos fazer uma obra lá, vamos expandir a igreja, não precisa sofrer, né? O Senhor podia tocar no coração de todo mundo, pronto, ó, toma aí o dinheiro, faz, está tudo certo, ai, glória a Deus, o plano de Deus, vamos lá, vamos fazer. Mas, evidentemente, quando nós começamos esse processo, eu já sabia, nós vamos fazer uma igreja, tem que ter milagre no meio, né? E milagre só acontece em situação extrema, por isso que eu falo assim, quantos querem experimentar um milagre? Todo mundo quer experimentar um milagre, mas ninguém quer passar pela situação que precede o milagre, que é, acabou o pão, acabou o vinho, não tenho o que comer, entende? Mas o milagre vai acontecer. Então eu entendo que nós estamos passando por várias situações como igreja, estamos experimentando e vamos experimentar o milagre, amém?
Se junta comigo nessa oração aí, querido. Não é? A igreja não é minha, não é? Eu não sou o dono, não é ele. Então vai comigo nesse processo. E na tua vida não é diferente. Às vezes nós vamos sim querer fazer essa oração, Senhor, me livra dessa, Pai, tira, ou aquela oração feiticeira, né? Senhor, mata ele, Senhor, mata ela, Pai, tira, né? Remove, quebra o negócio dele, tira ele aqui, manda ele para outro país, enfim, aquele tipo de oração que não devia ser feito nunca, né? Mas é aquela oração ingênua. A gente quer resolver o nosso problema assim, com ferro e fogo, né? Mata eles tudo, Senhor. Os discípulos estão fazendo isso. Senhor, por que o Senhor não ordena, né? Desce fogo do céu sobre essa turma, consome eles tudo, Pai. Às vezes essa pílula vai ser difícil de engolir, querido, mas viva como uma semente plantada. Senhor, eu não queria morrer para a minha carne. Pai, eu não queria deixar de ter esse hábito aqui. Senhor, eu não queria deixar de falar com essas pessoas. Pai, eu não queria deixar de fazer certas coisas, está tão confortável, querido. Mas a glória de Deus, ela vai brilhar mais intensamente. Eu poderia fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você, responda só levantando a tua mão se isso é verdade, né? Quantos querem experimentar a glória de Deus na sua vida? Todo mundo. Mas a glória de Deus, ela brilha de maneira mais intensa nos momentos de maior entrega. Percebe isso? Há alguns princípios bíblicos dizendo isso. Há mais aprendizado na casa de luto do que na casa de festa. Perceba, deixa eu citar uma ilustração bem rápida para você. Se tudo está indo bem com você, você tem um casamento bem bonito, fotos no Instagram top, trabalhadas, cheio de filtro, né? Não tem rugas, não tem nada, só felicidade, teus negócios estão indo, estão prosperando, as tuas postagens e tudo mais, as pessoas olham para você, você tem todas as coisas que qualquer ser humano na terra gostaria de ter, e elas olham para você, não é óbvio o porquê você é feliz, segundo a mente delas? Claro que você é feliz, olha os carros que você tem. Claro que você é feliz, olha o lugar onde você mora. Claro que você é feliz, olha o tanto de dinheiro que você tem. Claro que você é feliz, e elas associam o que você tem com a felicidade. Agora, olha o outro extremo. Você está trabalhando, você está fazendo todo esse processo igual a todo mundo. Porém, de repente, você passa por uma doença que você nunca imaginou. De repente, você passa por alguma coisa que nem diagnóstico não tem. De repente, você perde alguém precioso da sua família. De repente, você tem um revés nos teus negócios. Porém, a tua atitude, ao contrário de todo mundo, ela continua sendo uma atitude de fé. Ela continua sendo uma atitude que glorifica o Senhor. Eu creio que daqui a alguns dias nós vamos ter um grande testemunho para contar a respeito disso aí. Mas a tua atitude, ela continua refletindo quem é a fonte da tua vida. Quando as pessoas olham para você e você conta um pouco da tua história, do que está acontecendo com você, elas pensam assim, nossa, por quê? Por quê? Por que ele ainda está feliz? Por que ele ainda está dando glória a Deus? Por que ele ainda está indo na igreja? Por que ele ainda serve as pessoas? Nossa, eu vejo tanta escassez nessa área da vida dele, mas ele ainda tem para doar. Eu vejo tanta escassez aqui nisso aqui, mas ele ainda tem tempo. Olha o quanto ele se dedica, olha o quanto ele faz isso. Apesar de as pessoas não conseguem achar um sentido real do porquê você está experimentando o que você está experimentando, por causa da situação difícil que você está experimentando. Entende por que Deus vai ser glorificado? Porque elas vão associar imediatamente a alegria que você tem, a paz que excede o entendimento que você tem, a vida que flui de você, apesar das circunstâncias difíceis, justamente por causa das circunstâncias difíceis. É por isso que a glória de Deus se manifesta muito mais na nossa vida quando nós entregamos mais. Então a resposta para a tua pergunta, você que levantou a mão, eu quero experimentar a glória de Deus, significa, querido, em tempo e fora de tempo, em tudo dai graças, e eu vou experimentando, apesar de eu não entender por que Deus me dá algumas pílulas na minha vida, eu vou experimentando que a glória dele vai ser glorificada na minha vida, porque frutificar não é opcional. Se eu fui chamado para frutificar, né? O grão que morre dá muito fruto. Então, Senhor, glorifica o teu filho. E o meu último ponto aqui, né? Você não foi chamado para viver bem, querido, você foi chamado para frutificar no reino. Meu último ponto é: o desejo de agradar a Deus deve superar todos os outros. Verso 28, Pai, glorifica o teu nome. E aí vem uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Jesus nunca pediu aquilo que ele mesmo não fez. Tudo que Jesus pediu para nós, ele mesmo já fez em carne, em vida. Tudo, essa entrega que ele pede para você e para mim, querido, ele fez para nós. E sabe quando é que ele fez? Quando a gente ainda era pecador. Existe uma diferença em eu fazer uma coisa para você quando você faz uma coisa boa para mim. Isso é uma retribuição. Existe uma diferença muito grande eu fazer uma coisa boa para você
quando você, além de não fazer alguma coisa boa para mim, você faz alguma coisa ruim, alguma coisa que me dá desgosto, e eu ainda entrego. É o que Jesus fez para nós. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, e aí vem a cruz. A cruz, algumas pessoas olham e fazem chacota, né? Entende como derrota. Ai, Jesus perdeu as estribeiras. A cruz não foi a fraqueza, a cruz foi a vitória. Colossenses 1, 2, eu vou falar muito sobre isso semana que vem. Diz assim, ó, e despojando os principados. Despojando significa arrancando aquilo que estava com eles. As potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Aonde Jesus tirou as coisas das potestades e dos principados? Aonde Jesus expôs ao desprezo? Triunfando sobre eles lá na cruz. Aquilo que parece derrota aos olhos humanos pode ser o cumprimento exato do plano de Deus para a tua vida. Aquilo que parece sem sentido para você no momento, querido, pode ser o plano exato de Deus para que a sua vontade venha a prevalecer. Por isso, qual é a aplicação disso? Confie, mesmo sem entender. O verso 32 vai dizer assim: quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Tem alguns sentidos nisso aqui. Números, capítulo 21, vai falar que o povo de Israel, quando peregrinava no deserto com Moisés, chegou uma hora, eles caluniaram Moisés e blasfemaram contra Deus. De tantas vezes que eles fizeram isso. Mas naquele momento Deus permitiu que serpentes, cobras, picassem o povo e muitos começaram a morrer. Eles abriram os olhos. Olha, está acontecendo alguma coisa? Deve ter sido por aquilo que a gente falou de Moisés, deve ter sido por aquilo que a gente falou de Deus. E Deus pede um negócio estranho. Por isso que tudo se cumpre em Jesus, você precisa olhar a palavra como um todo. Deus pede para ele assim, ó, pega uma serpente, faz uma serpente de bronze, desenha ela aí, chama os escultores e faz, pendura num mastro e coloca ali na frente daquele morrinho ali. Todo mundo que for picado por essa serpente, pelas serpentes que estão aí, olha para aquela serpente lá e eles não vão morrer, eles vão ser curados. Não faz sentido naquele momento Deus pedir um negócio desse. Deus está tratando com um povo idólatra. Como é que Deus pede para fazer uma imagem de escultura, levantar lá no meio do deserto, e as pessoas olham para a imagem e aí agora elas são curadas? Isso aí é idolatria e não sei muito mais. Por isso, querido, que Jesus ele cumpre toda a palavra. Jesus, no capítulo 3 de João, ele vai falar a respeito da serpente que foi levantada no deserto, que aquele que é picado pelas serpentes desse mundo, pelo pecado, por aquilo que nos afasta dele, o que é que você precisa fazer? Olhar para aquele que foi levantado. E por que uma serpente? Nossa, Jesus é a serpente, Satanás não é a serpente? Não, querido. Significa que ele se sujeitou às mesmas coisas que você. Ele rastejou num sentido que a gente nem consegue compreender. Por que rastejou? Mesmo sendo Deus. Jesus é Deus, é 100% Deus. Ele não se apegou que o ser igual a, ou ele não subjulgou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar-se. E esvaziou-se a si mesmo, cumprindo as Escrituras, e seguiu o caminho da morte, não uma morte qualquer, a morte de cruz. Semana que vem eu vou dar detalhes para você sobre isso. O que significa isso? Jesus é Deus. E ele podia falar, lembra da tentação, a primeira? Uma das primeiras coisas que Satanás faz é: tu és filho de Deus, dá ordem aos anjos, eles vão, se joga daqui para lá, eles vão te segurar, eles vão te livrar. Satanás não está mexendo com a identidade de Jesus, não sei quem você é, quem é, não é nada disso. Ele está sondando para ver como é que Jesus ia lidar com o poder que tinha sido dado a ele. Ele é Deus, mas agora ele está em forma humana. Como é que você vai exercer? Você vai curar quem que você quer na hora que você quer? Você vai ressuscitar quem que você quer na hora que você quer? Você vai ficar só um pouquinho lá na cruz? Não, agora deu, já cansei, já doeu. Agora, não, aqui tira agora. E agora eu vou dar ordem aos meus anjos. Essa conversa é lá com Pilatos na hora da crucificação. Você não sabe quem você está falando, Jesus? Eu tenho o poder para te tirar daqui. Nenhum poder você teria se do alto não te foi dado. Ele vai falar no próprio João que ninguém tira a minha vida. Eu dou espontaneamente. Querido, tudo que Jesus pede para nós, Ele mesmo já cumpriu. Por isso quando Ele fala assim, ó, se o grão de trigo, ele não cair na terra, não se deixar semeado, ele não vai produzir fruto.
Por isso a ministração dessa palavra, a aplicação da palavra, o apelo dessa palavra agora é: sonda o teu coração aí. Quais as coisas que Deus já pediu para você morrer, que talvez você está segurando? Quais são as áreas da tua vida que Deus já pediu para você morrer, que você ainda está segurando? Você ainda prioriza os teus negócios acima do reino de Deus? Você ainda prioriza a tua carreira acima do reino de Deus? Você ainda prioriza a tua esposa, os teus filhos acima do reino de Deus? Nada disso que eu falei para vocês Deus pede para que você negligencie. Muito pelo contrário, Deus pede para que você cuide muito bem, que você seja um bom mordomo dos recursos que Ele te deu, que você entregue a tua vida pela tua esposa, como Ele entregou a vida dele pela igreja. Nada disso Ele pede para que você negligencie, mas Ele pede que nada disso substitua o lugar que é dele. Você entende a diferença? Se Ele for o primeiro, você jamais vai negligenciar todas essas coisas que eu falei para você. Mas em primeiro lugar, querido, em primeiro lugar, existem pessoas morrendo ao teu lado, você não vê. Não vão ser por essas portas literais, vai ser por aquelas portas enormes e maravilhosas daquele lugar, mas elas vão entrar aos montes, às centenas, talvez aos milhares naquele lugar. Elas não vão vir lá só para ouvir as minhas palavras atrás desse microfone. Talvez elas ouçam e acham legal, mas durante a semana elas precisam da tua voz. Elas precisam da tua disposição em abrir a tua casa, às vezes para fazer um pequeno grupo para cuidar de pessoas. Você não sabe o que acontece na tua casa quando você abre mão do teu conforto, quando você abre mão de uma quarta-feira, de uma noite na semana, para fazer a tua casa ser uma casa que reproduza coisas que não só você vai morrer solitário, você é o grão de trigo ali querendo fechar, não quero que ninguém entre. Nem todo mundo foi chamado para ser hospitaleiro, mas se essa oportunidade bate à tua porta, e se o Espírito Santo inquieta o teu coração, entenda, não é sobre você, porque se for só sobre você, você vai morrer solitário. As coisas desse mundo passam, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Nós temos uma vida só. E às vezes a gente acha, não, esse ano já me doei bastante, agora vou curtir o resto da vida. Querido, é uma vida só. Quando Jesus vem, Ele entrega a vida dele por nós. Ele vai nos dar um propósito muito maior do que nós mesmos. Você não sabe quantas famílias a palavra que está na tua boca vai mudar quando você parar de olhar para você mesmo e decidir vencer essa vergonha, essa autossuficiência, dizer: Senhor, me usa. Às vezes me usar vai significar que eu vou passar assim, engolir uma pílula difícil, passar vergonha, ser caluniado, ser rejeitado, não ser compreendido, faz parte. Mas não mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Se coloque de pé, por favor. Sabe, a cruz, ela é o púlpito de onde Deus pregou o maior sermão de todos. Amor incondicional. Deixa eu te dar um último exemplo para nós ministrarmos. Quando é que um grão de trigo ou um grão de milho, vou pegar que você consegue visualizar melhor, né? Quando é que um grão de milho vale mais que um diamante? Você pegar um grão de milho e pegar um diamante do mesmo tamanho e botar os dois num cofre, espera 20 anos, quando você tirar, o diamante continua valendo bastante, o grão de milho não vale praticamente nada. Quando é que um grão de milho vale mais que um diamante? Pega esse diamante e põe no cofre. Pega esse grão de milho e semeia na terra. Daqui a 20 anos, todas as safras que você colheu desse grão de milho vão valer muito mais que aquele diamante que está lá. Você tem que escolher hoje. Se você quer pegar esse grão chamado a tua vida e trancar dentro de um cofre e viver só para você, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, talvez você se estabilizou em muitas coisas, mas você está só. Ou você quer plantar? Feche os teus olhos aí, peça para o Espírito Santo sondar o teu coração. Quais as áreas que estão aí que precisam ser entregues?